Hoje nós vamos falar sobre dificuldades alimentares na infância. Você já passou por uma situação em que você ofereceu um alimento, uma refeição para a criança e a criança simplesmente repeliu aquele alimento, não quis consumir? Pois é, as dificuldades alimentares, elas são mais comuns do que a gente possa imaginar. Em alguns casos, as famílias acham que pode ser por pirraça da criança, porque a criança é mimada, mas nem sempre é por isso. E existem formas de superar essas dificuldades alimentares. Nesse vídeo, nós vamos compartilhar estratégias eficazes para contornar esse problema. Bem, existem vários motivos que podem levar às dificuldades alimentares. E nós precisamos saber identificar quais são esses fatores. Podemos citar, por exemplo, algumas crianças elas apresentam algum tipo de sensibilidade a texturas, cheiros, sabores dos alimentos. Isso é muito comum em crianças que apresentam o transtorno do espectro do autista. Na infância também existe uma fase, por volta dos 2 anos de idade, que a criança apresenta um comportamento chamado neofobia alimentar. Isso significa medo dos alimentos desconhecidos. Por isso que é tão importante que os cuidadores ofereçam alimentos diversificados e várias vezes para que a criança passe a conhecer aquele alimento e passe a ter confiança em consumir. Situações também negativas em relação a alimentos podem também gerar algum trauma nas crianças que podem contribuir para que elas não consumam determinados alimentos. Então, numa situação hipotética em que a criança foi forçada a comer determinado alimento, isso pode ter gerado um trauma que ela vai passar a não querer consumir mais aquele alimento. A falta de apetite também está muito relacionada a uma dificuldade alimentar. E a falta de apetite ela pode ser transitória, no caso de um quadro de doença, alguma infecção, ou pode ser uma situação mais persistente. E nesses casos, a gente deve ter um cuidado maior para investigar. E como que a gente pode tentar vencer essas dificuldades alimentares apresentadas pelas crianças? Em casa, as famílias, os cuidadores, precisam sempre oferecer uma alimentação bem completa, bem equilibrada, bem nutritiva. Essa alimentação ela tem que ser atrativa para a criança, então os alimentos têm que ser coloridos, os alimentos devem apresentar formatos diferentes e devem ser apresentados para a criança inúmeras vezes. Envolver também essas crianças no preparo dos alimentos também é uma boa pedida, porque a criança passa a ter curiosidade em experimentar aquele alimento que ela participou do preparo. Outro ponto importante é oferecer os alimentos sem pressão, sem fazer chantagem, sem fazer trocas com a criança. Isso facilita também para que ela crie uma melhor relação com a comida. Criar rotinas também em relação à alimentação é muito recomendável e estabelecer horários, um local fixo para realizar as refeições. Esse ambiente ele tem que ser calmo, tranquilo, sem distrações. Também já foi falado em vídeos anteriores, isso contribui para que a criança consuma melhor os alimentos oferecidos. Bem, na creche, como que os educadores podem auxiliar nesse processo? Apresentar exemplos para a criança também fazem um grande efeito. Então, os educadores devem sempre consumir alimentos saudáveis na presença das crianças e também outras crianças que possuem maior facilidade para se alimentar também podem influenciar as crianças que apresentam dificuldades. Portanto, sempre deve ser estimulado o consumo de todos os alimentos que são oferecidos através da alimentação escolar. O cardápio do dia deve ser servido no prato de todas as crianças, ainda que a criança não queira consumir, mas é importante que a presença do alimento faça parte do prato. O ambiente também deve ser um ambiente tranquilo, um ambiente limpo, para que facilite a realização dessas refeições. E por fim, eu gostaria de refletir com vocês que cada criança vai ter um ritmo específico de consumo de alimentos, em relação à quantidade, em relação ao tempo que leva para se alimentar. O importante, o primordial é que o adulto sempre esteja próximo, oferecendo ajuda para que a criança consiga criar uma relação positiva com a comida e com os alimentos. Por hoje é só, até breve.